Convido também para compor esta mesa o palestrante Dr. Clóvis Brasil Pereira. Por favor, nos dê aqui, nos brinde com a sua presença nessa mesa. E também ao Dr. José Antônio Milagre, que vem aqui compor também a nossa mesa. Vamos passar para o nosso próximo tema. Expositor Dr. Denis Donoso, advogado, consultor, mestre em processo civil pela PUC São Paulo, membro efetivo do Instituto Brasileiro de Direito Processual, coordenador do curso de pós-graduação em processo civil da FADITU, professor da Faculdade de Direito de Sorocaba, membro do corpo docente da ESA São Paulo e palestrante do nosso Departamento de Cultura e Eventos. O professor Donoso vai falar sobre recursos. Muito obrigado pela sua presença e o senhor está com a palavra. Existem pontos que são positivos e, naturalmente, existem pontos que são negativos. É uma nova lei, aliás, não é uma nova lei, é um novo código, é uma lei qualificada, portanto, composto por 1.047 artigos, o que significa que é extenso, e, naturalmente, nem todos os dispositivos, nem todas as suas previsões vão agradar a todos. Aliás, existem situações de conflito, e elas ficaram muito claras nas palestras que me antecederam. O juiz quer um processo de um jeito, o advogado quer um processo de outro jeito, o jurisdicionado quer um processo de uma outra maneira. São muitos interesses que não necessariamente estão no mesmo sentido e, naturalmente, não é fácil agradar todos os interesses. Mas eu vou fazer uma exposição que pretende ser abrangente com relação ao aspecto recursal e, ao mesmo tempo, pretende ser otimista, ver o copo meio cheio nessa análise dos recursos no Código de Processo Civil, no novo Código, que, aliás, já tem número, é a Lei 13.105 de 2015, vai entrar em vigor a partir de março de 2016. Temos, portanto, um ano para nos preparar, como já foi dito aqui anteriormente. Um ano para nos preparar e começar a advogar com esse novo Código de Processo Civil. Não vai ser fácil, né? Diferente de quando entrou em vigor o novo Código Civil, e aqui não há nenhum desmerecimento ao direito material, muito pelo contrário, mas quem advoga na área civil advoga mais na área contratual, então se preocupou com a entrada em vigor do novo Código Civil, em analisar melhor os contratos e depois as demais áreas. Quem advoga na área de família se preocupa mais com o direito de família, depois se aprofunda nas demais áreas e assim sucessivamente. Com o Código de Processo Civil não tem escolha. O advogado é advogado desde o começo até o fim da ação, desde a petição inicial até o último recurso, até a execução do julgado. E mais, não atinge apenas o advogado que atua na área civil. Atua na área civil, atua na área empresarial, atua na área eleitoral, atua na área trabalhista, atua na área administrativa. Atinge uma quantidade de profissionais muito maior do que quando foi editado o então novo Código Civil. Isso significa, então, que é uma lei de extrema relevância e que merece o devido cuidado. Por isso, eu até parabenizo a OAB pelas iniciativas de oferecer aos advogados essa oportunidade de conhecer melhor a nova lei. Agora, não adianta termos pressa também, porque a lei ela depende de um tempo para o seu amadurecimento. Claro, nós traremos aqui uma série de inovações, apontaremos aspectos práticos que serão relevantes na sua atividade, no seu escritório de advocacia, mas vai demorar um bom tempo, ou algum tempo pelo menos, para que certos institutos, os novos institutos e o código sistematicamente considerado, ele se amadureça no nosso cotidiano. Eu posso dizer que o Código Civil, por exemplo, eu estou fazendo muito esse paralelo, porque o Código Civil ele foi editado há coisa de 12 anos atrás. Eu posso dizer que hoje o Código Civil
a gente tem um amadurecimento. Hoje, doutrina e jurisprudência falam a mesma língua, inclusive no que se refere às divergências. Hoje nós sabemos quais são os pontos em que há as divergências, mas nós sabemos, acima de tudo, o que é esse Código Civil e o que se espera desse Código Civil. O mesmo tempo de amadurecimento, eu não tenho dúvida em afirmar isso, ele virá com um novo Código de Processo Civil. Vai demorar algum tempo até que ele seja amadurecido, até que nós possamos conhecer todas as suas minúcias e todas as consequências dessas minúcias. O que significa que não é um trabalho pontual. Agora, um ano de vacácio, eu vou me preparar e estou pronto para o novo código. Na verdade, é um trabalho que vai acontecer ao longo do tempo. Nós agora faremos um trabalho, mas cada um vai estudar um pouco melhor o novo código, de forma mais aguda, mas é necessário sempre o acompanhamento. Muita coisa ainda está por evoluir, muita coisa ainda, eu tenho certeza, não estão claras as consequências de muitos institutos. Falando especificamente dos recursos, como código em geral, eu vejo que a esfera recursal ela é ditada por um espírito de simplificação, por um espírito de clareza. Muitas vezes, quando alguém aqui vai manejar um recurso, se preocupa menos com o que está escrito na lei e mais com o que diz o STJ ou o TJ de São Paulo. Aliás, o professor Tucci aqui foi muito feliz ao fazer algumas comparações e críticas à jurisprudência defensiva, porque nós somos pegos de surpresa cotidianamente, né, com as decisões dos tribunais. Então, quando eu vou interpor um recurso, eu me preocupo muito mais em ver o que está sendo dito nos tribunais acerca desses recursos do que propriamente em ver o que está escrito na lei, porque a lei não é seguida no mais das vezes. Eu dou o exemplo da questão da gratuidade da justiça, que foi e voltou, deu uma reviravolta rápida, mas deu uma reviravolta perigosíssima, que foi um entendimento do STJ, de que beneficiário da justiça gratuita tem que renovar o pedido de gratuidade por ocasião da interposição do recurso. Se não, surpresa, não vou conhecer o seu recurso porque ele é deserto, você não recolheu as custas. E eu lhes pergunto, onde está escrito que é necessário renovar o pedido de gratuidade da justiça? Até onde eu sei, a Lei 1060, ela diz que uma vez deferido o benefício de gratuidade, ele vale para todo o processo até que ela seja revogada, a gratuidade. Pois gerou-se essa instabilidade jurisprudencial, exigindo-se a renovação do pedido da gratuidade e pegou de surpresa muitos advogados, muitas pessoas, muitos jurisdicionados deixaram de ter os seus recursos apreciados, porque não houve essa renovação não prevista em lei de pedido de gratuidade da justiça. Felizmente, o próprio STJ reviu sua posição, agora quem foi pego lá atrás com essa decisão surpresa, ficou com o seu recurso sem ser admitido e perdeu a prestação jurisdicional. Eu digo isso, eu faço esse exemplo, porque me parece que o novo código, ao ser claro, ao colocar de forma clara algumas regras, ele traz segurança jurídica, ele elimina, ele fecha as portas, ele minimiza a possibilidade de que essas surpresas venham para o desgosto do advogado, venham, de repente, num processo. É muito triste a gente ser pego de surpresa por uma decisão sem nenhum amparo legal que obsta a nós o acesso às vias recursais. Por quê? Acesso às vias recursais nada mais é do que acesso à justiça. Justiça é justiça desde a primeira instância até a última instância, incluindo o Supremo Tribunal Federal. Feitas essas colocações iniciais críticas, só falar um pouco da topografia dos recursos do novo código. É tudo muito novo. Eu não sei nem se todos ainda tiveram a oportunidade de ler, de acessar pelo menos para folhear esse novo código. Quem não teve, já está no site do Planalto, Lei 13.105, baixa lá de graça, já tem o novo código para dar uma olhada. E quem tiver essa curiosidade, quem já teve essa curiosidade, vai ver que os recursos no novo código estão lá no último livro do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil é fechado pelos recursos. Quer dizer, não é fechado pelos recursos, porque todo o código é fechado por aquelas disposições finais e transitórias. E antes delas, então, em penúltimo lugar, vem os recursos. Livro 3, Processo nos Tribunais,
e meios de impugnação das decisões judiciais. A matéria recursal ela fica reservada para os artigos 994 até o 1044. Então, fechando, entendendo que o recurso é a última etapa no desdobramento do procedimento. Então, topograficamente, nós temos uma inovação em relação ao código atual. No código atual, o recurso está lá no meio, no miolo. No código novo, o recurso vai estar lá no fim, fechando o código. E quais são os recursos que existem? Aquele rol de recursos que hoje está no 496 passará a estar previsto no artigo 994 do novo código, que diz lá, são cabíveis os seguintes recursos. Faço questão de listar, são 9. Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em especial e em extraordinário e os embargos de divergência. Dessa primeira visão, dessa lista de 9 recursos, a gente já tira algumas conclusões. A primeira, a lei prevê o agravo de instrumento, ponto. Não existe ou não existirá mais o que nós conhecemos hoje como agravo retido. As decisões interlocutórias ou serão objeto de agravo de instrumento, porque existe uma tipificação de recorribilidade pela via do agravo no instrumento, o artigo 1015 do Código Novo diz lá, cabe agravo no instrumento nas seguintes hipóteses, traz lá 11 hipóteses. Ou a decisão interlocutória é recorrível por agravo no instrumento, ou a decisão interlocutória não será objeto de recurso. Não haverá mais o recurso de agravo retido. E o que eu faço com essa decisão interlocutória que não é objeto de agravo de instrumento? Você espera, no final do processo, quando o juiz proferir a sentença, essa questão que ficou decidida lá atrás, essa decisão interlocutória lá de trás, não preclui. E você deverá alegá-la em preliminar de contestação ou em preliminar de contestação, não, perdão, em preliminar de apelação ou em preliminar ou nas contrarrazões da sua apelação. Então, essas questões não precluem. E se forem urgentíssimas essas questões e não houver previsão do cabimento do agravo de instrumento, já se está cogitando no âmbito doutrinário do cabimento do bom e velho mandado de segurança. Para o arrepio nosso, dos tribunais, do cliente, do meu estagiário e de tudo mais, todos que participam desse festival jurídico. Então, a primeira conclusão, a primeira ideia que nos salta é essa: acabou o agravo retido. Eu vou fazer algumas apostas com vocês aqui ao longo da minha exposição, e eu quero apostar com quem quiser depois, vem aqui e assina, tem 2 testemunhas aqui do meu lado. A primeira modificação que vai ter no Código de Processo Civil, que vai ser mais ou menos em 2016, 2017, Lei 13.249, vou chutar, vai ser no recurso de agravo. Deve voltar o agravo retido, vão mudar alguma coisa no agravo de instrumento. Por quê? Não estou querendo ser adivinho, nem o Nostradamus jurídico, mas o que mais mudou no Código de Processo Civil, desde que existe um Código de Processo Civil, eu não estou falando nem de 73, vamos voltar para trás, vamos falar do 39. O recurso que mais mudou na história do direito processual é o recurso de agravo. Eu fiz um artigo, publiquei já há alguns anos, sobre a história do agravo. Eu quase desisti no meio do caminho, porque o que já foi e voltou, o que já picotaram o recurso de agravo, instrumento retido, não é instrumento, ou é tudo retido, ou o que já mudaram, e não sabem o que fazer com o recurso de agravo, não sabem o que fazer com as decisões interlocutórias. Hoje, o que foi aprovado, o que está no novo código é: acabou o agravo retido e só tem agravo de instrumento. É essa a nossa orientação atual. Mas eu aposto com vocês, isso vai mudar. Por uma razão muito simples. O nosso processo, ele não é um processo concentrado. O processo civil é longo, demora entre a petição inicial e a decisão judicial final. Ao longo desse intervalo existem muitas decisões. Aliás, por isso que elas são chamadas de interlocutórias. São interlocuções entre a petição inicial e a sentença. São muitas as decisões interlocutórias. Por mais que o tribunal não queira, por mais que o tribunal ache que isso enche os escaninhos do Tribunal de Trabalho, não dá para excluir o recurso de agravo em todas as suas modalidades, a depender da peculiaridade.
a quantidade de mandados de segurança que vai surgir por conta dessa inovação vai ser tamanha que eu tenho certeza, a primeira reforma do novo código vai ser no recurso de agravo. Está feita a primeira aposta. Segundo lugar, vocês leram aqui no inciso 3, recurso de agravo interno. Não é novidade, ele já existe. Recurso de agravo interno é o recurso que cabe contra as decisões monocráticas do relator no âmbito dos recursos. Ele já existe hoje e está espalhado em uma diversidade de dispositivos dentro do Código de Processo Civil. A única coisa que o legislador fez, e isso merece aplausos, é, em primeiro lugar, colocá-lo na lista de recursos cabíveis e, em segundo lugar, prevê-lo, regulá-lo em um único artigo, valendo para todas as decisões monocráticas dos relatores no âmbito dos recursos. Isso está previsto no artigo 1021 do novo Código de Processo Civil. Não haverá sustentação oral para o agravo interno, como já destacou o professor Tucci. Havia essa previsão, mas ela foi vetada pela Presidente da República quando da análise do novo Código. Também tem a previsão do agravo em recurso especial e recurso extraordinário, que também não é novidade, é o nosso bom e velho agravo contra a decisão denegatória do recurso especial e extraordinário. A única coisa que fizeram foi colocá-lo nessa lista de recursos. O que ficou de fora, o que não foi convidado para a festa dos recursos, são os nossos queridos embargos infringentes. Quem gosta dos embargos infringentes já pode começar a ter uma sensação de saudosismo, porque eles foram excluídos do novo Código de Processo Civil. Agora, quem está triste porque os embargos infringentes foram excluídos do novo Código de Processo Civil, pode ficar tranquilo, porque eles foram excluídos, mas nem tanto. Eles existem hoje, no novo Código, se não me engano, estão lá no artigo 530 do Código atual. E aí foi uma ida e vinda, né? Terrível, porque quando começaram a falar em um novo código, eu acho muito legal, quando alguém vai falar no Jornal Nacional sobre o novo código, fala que o problema da justiça brasileira é o excesso de recursos. Tá, aí tiraram os embargos infringentes. Ou seja, o problema da justiça brasileira eram os embargos infringentes. Vou fazer uma estatística aqui, eu não consigo. Levanta a mão, por favor, na boa. Levanta a mão quem já opôs embargos infringentes. É o que eu esperava. 20%. Tem gente que nunca viu embargos infringentes. Eu sou professor de prática, eu nem dou embargos infringentes. Que não me escutem, meus alunos. Nem dou, nem darei, porque acabou os embargos, acabaram os embargos infringentes. Aí tiraram, né? Foi feito o anteprojeto. Lá, os juristas, não, vamos excluir os embargos infringentes. E aí isso foi encaminhado ao Senado. O Senado fez lá o projeto de lei, o PLS 166, excluíram os embargos infringentes. Aí foi para a Câmara dos Deputados. Aí os deputados falaram, imagina, os embargos infringentes são maravilhosos, são ótimos, são importantíssimos. Sem eles, a justiça perde o seu equilíbrio. Voltaram os embargos infringentes no substitutivo da Câmara dos Deputados. Bom, saiu do Senado, foi para a Câmara. Saiu do Senado sem os embargos infringentes, foi para a Câmara, colocaram os embargos infringentes. Sistema bicameral, houve mudança, volta para o Senado. O que o Senado fez? Tira os embargos infringentes. Nada de embargos infringentes. Isso numa comissão lá especial do Senado Federal. O senador Aloysio Nunes Ferreira falou, não, desculpe, meus pares, mas eu acho que tem que voltar os embargos infringentes. E teve uma ideia brilhante. Justiça seja feita, não é dele a ideia, essa ideia é da Câmara. Teve a seguinte ideia, não, nós vamos fazer os embargos infringentes de ofício. Porque como funcionam os embargos infringentes hoje? Se no julgamento da apelação houver reforma da decisão de mérito por maioria de votos, caberão os embargos infringentes. Quer dizer, o julgamento foi feito por 3, o julgamento está em 2-1, a gente chama mais 2, vamos tentar virar esse jogo. Então, qual foi a ideia de quem quer reintrodução dos embargos infringentes? Não, faz o seguinte, se houver julgamento por maioria de votos, automaticamente o próprio órgão fracionário vai chamar mais 2 julgadores, ou o número suficiente de julgadores para inverter o resultado do julgamento, e de ofício processará os embargos infringentes. Eu vou ler o 942, ele está hoje no 942, porque é o que foi aprovado. Quando o resultado da apelação
for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos do regimento interno em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Ou seja, o novo código nasceu sem os embargos infringentes. O novo código teve a introdução dos embargos infringentes, o novo código perdeu os embargos infringentes e definitivamente o novo código foi sancionado com esses embargos infringentes de ofício. O nome embargos infringentes de ofício é meu e está errado, porque na verdade não é mais um recurso, é um incidente. Eu li na doutrina um nome que eu achei muito bonito e vou transmitir para vocês: incidente de colegialidade qualificado. Ou seja, se o julgo bonito, ele é lindo esse nome, embora eu não entenda muito bem, mas incidente de colegialidade qualificado. Ou seja, se o julgamento for por maioria de votos, pouco importa se reformou ou se manteve a decisão. Se o julgamento for por maioria de votos, o próprio órgão fracionário chamará mais julgadores em número suficiente para, em tese, reverter o julgamento e prosseguirá automaticamente no julgamento dos embargos infringentes. Notem, em que pesem todas as mazelas em volta dessas idas e vindas. Aliás, tem até um episódio que eu acho digno de nota, quando, eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de assistir, no dia 16 de dezembro de 2014, a votação do novo código no Senado. Eu não fui trabalhar para ficar assistindo a votação do novo código. E esse ponto do destaque dos embargos infringentes, tem uma discussão danada lá no Senado Federal, quase não entra. De última hora, resolveram colocar com o seguinte argumento: vamos colocar, não, é só buscar, está nos anais, não estou inventando. Vamos colocar. Aí a gente vê se veta. Se vetar, volta para cá, a gente vê se mantém o veto ou não. A gente vai ter uma chance de pensar um pouquinho melhor sobre o assunto. E colocou. Ou seja, tem um ditado que diz, eu não sei como são feitas as salsichas e as leis, né? As leis eu já sei como são feitas, né? Eu só não sei como são feitas as salsichas e prefiro continuar sem saber como são feitas. Mas, veja, é um incidente importantíssimo no desenvolvimento de um recurso e foi colocado dessa forma no novo Código de Processo Civil. E a gente vai ter que se virar com isso dentro do Código. De todo modo, eu acho, e aí voltando para uma visão bastante otimista, eu acho positivo que seja desse jeito. Por quê? Desonera o advogado, não nos obriga a interpor o recurso, ou opor os embargos infringentes, pagando custas, enfim, tomando o nosso tempo, tendo essa preocupação com o prazo. Isso será feito automaticamente pelo órgão fracionário responsável pelo julgamento do recurso, o que, do ponto de vista pragmático, do ponto de vista prático, tenho certeza, é positivo. Falando um pouquinho da tempestividade dos recursos, a tempestividade ela vem tratada em dois artigos, artigos 1003 e 1004 do novo Código de Processo Civil. A gente tem a questão da unificação dos prazos processuais. Todos os recursos serão interpostos no prazo de 15 dias. Então, todos os recursos têm o mesmo prazo, 15 dias, não tem mais que ter aquela tabelinha de prazo. Isso facilita para o aluno, não vai precisar colar nas minhas provas com a questão do prazo. É 15 dias, menos um, cuidado, tem um recurso que continua no prazo de 5 dias, que são os embargos de declaração. Isso está previsto no 1023 do Código de Processo Civil. Os demais, todos no prazo de 15 dias. Contagem, como todo e qualquer prazo, o prazo para interposição do recurso, diz o artigo 1003, conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia, a defensoria ou o Ministério Público são intimados da decisão. A novidade aqui, já destacada pelo professor Tucci na sua palestra, é que a intimação não necessariamente irá para o advogado, pode ser dirigida à sociedade de advogados. Para quem tem sociedade de advogados, isso certamente é uma vantagem. A questão do cômputo também já foi trazida aqui anteriormente. Eu acho isso positivo, embora concorde, vai dar uma baita confusão. Cômputo dos prazos recursais apenas em dias úteis. Só tomem cuidado, né? Por quê? Vamos supor
que nós tenhamos um feriado local. Exemplo, São Paulo, 25 de janeiro é feriado local. O feriado local tem que ser comprovado pelo recorrente no ato da interposição do recurso. Senão, o tribunal não admitirá o seu recurso em caso de entender que houve intempestividade. Então, somente se computam os dias úteis, ótimo, mas os feriados devem ser comprovados pelo recorrente no ato da interposição do recurso, isso bem previsto no artigo 1003, parágrafo 6º do novo Código. Então, somente dias úteis, mas cuidado com a questão dos feriados locais, em especial para quem advoga em comarcas do interior, que os feriados de São Paulo são um pouco mais conhecidos. Os feriados nas comarcas do interior são menos conhecidos, então esse é um cuidado que tem que ser tido pelo advogado. Tem a questão do recesso forense, eu acho lindo isso, eu acho que o novo Código só por isso vale, né, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, voltem para suas famílias. Voltem, programem as suas férias. A gente não vai precisar ficar até o último dia esperando para ver se o CNJ vai concordar ou não com aquela decisão do TJ de dar o recesso. Será que eu vou ter férias? Será que eu não? Então você fica sabendo isso na véspera só, né, da saída, e vai comprar o pacote de viagem na última hora, com o preço na altura, fica difícil, já não é um rendimento muito bom, nós advogados, tem que pagar mais caro. Então, vai ficar regulamentado isso, pena que a vacância é de 1 ano, porque em março do ano que vem não vai dar tempo de pegar as férias agora de dezembro. Mas não tem problema, para as próximas já vai dar para descansar um pouquinho com a família. Litisconsortes terão prazo em dobro, desde que representados por advogados diferentes, né? Com aquele cuidado já destacado pelo professor Tucci, de que nos processos eletrônicos o prazo não será computado em dobro, o prazo será simples, o que é um erro sob todos os aspectos, porque o prazo em dobro ele se dá por razões 1000, e não porque o processo é físico, é pela dificuldade que se presume existir pelo fato da existência de um litisconsórcio, com 2 ou mais advogados. Então, o fato do processo ser ou não físico, na minha opinião, é um dente apenas dessa engrenagem, e por si só não justificaria a exclusão da regra de que o prazo será em dobro, também no caso de autos eletrônicos. No entanto, segurança jurídica, que eu acho que é o que importa, questione-se ou não a regra, ela existe, então nos autos eletrônicos o prazo será computado de forma simples. Aliás, eu recomendo a todos, mesmo com o código vigente, sendo autos eletrônicos, nem pensem em ter prazo em dobro, o prazo será simples, esse é o entendimento que vem prevalecendo no âmbito jurisprudencial. Se você eventualmente for interpor um recurso pelo correio, ainda, né, existe essa possibilidade para os processos físicos. Naturalmente, o novo código ele prevê uma regra clara também por segurança jurídica, que considera ser interposto o recurso na data da postagem, que é o dia que você vai no correio e ganha um carimbo lá da agência de correio. Pronto, está interposto o recurso. Porque acontece muitas vezes, eu recebi uma consulta uma vez de um colega no escritório, doutor, eu interpus o recurso, aí o correio entrou de greve no dia seguinte. O que eu faço? Eu falei, ore. Porque você está sujeito a entendimentos diversos. Alguns entenderão que o que vale é a data da postagem, outros entenderão que o que vale é a data do recebimento pela secretaria do tribunal. Então você tem que orar, na verdade. Eu como advogado, não posso ajudá-lo muito, pelo menos nesse momento. Procure aí alguém mais religioso do que eu. Quanto ao preparo, também é um espinho, né, para a advocacia. Quanta surpresa a gente não tem em preparo. Vamos tentar resolver um pouquinho, ou melhorar um pouco esses problemas. Isso está previsto no artigo 1007 do novo Código de Processo Civil. Do ponto de vista prático, muito pouca coisa muda. Tá? Continua tendo que pagar para recorrer, nada de graça. Você pode até obter a gratuidade da justiça, ok, mas
O preparo continua sendo um dos requisitos de admissibilidade dos recursos. Eu destaco só algumas alterações que me parecem muito interessantes. A primeira delas é a questão da dispensa do porte de remessa e retorno quando os autos são eletrônicos, o que me parece óbvio. Mas alguns tribunais não acham dessa forma. Dane-se que os autos são eletrônicos. Paga a Kombi. O porte de remessa e retorno é isso, é Kombi. Você põe lá no bagageiro da Kombi, do avião, e manda o recurso para onde quer que seja. Então, quando os autos forem eletrônicos, artigo 1007, parágrafo 3º, é dispensado o recolhimento de porte de remessa e retorno no processo em autos eletrônicos. É só dar Enter, não precisa pagar para dar Enter. Agora, vejam, eu serei responsável pelas melhores notícias do seu sábado. Falta de comprovação do preparo. Quem nunca passou por isso? Esqueci de recolher o preparo recursal. Então, assim, acontece. Culpa, naturalmente, do estagiário. Todos sabemos. Não recolhe o preparo recursal. Olha que lindo essa regra. Artigo 1007, parágrafo 4º. Do novo Código. O recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, será intimado na pessoa do seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Não é melhor do que deserção. Eu pago. Eu pago. Eu pago. Então, assim, esqueceu. Você não vai falar, meu Deus, o recurso não vai ser admitido. Você vai falar, vou ter que pagar em dobro o preparo recursal. Né? Não sei se você vai transmitir isso para o seu cliente ou não. Falar, viu, agora a taxa, o preparo agora é em dobro. Por quê? Para ajudar aí o judiciário. Essa é uma questão, né? Tem que ver a responsabilidade. Mas tem essa válvula de escape. Eu só acho perigoso o dispositivo porque ele diz o seguinte: o recorrente que não comprovar no ato de interposição o recolhimento de preparo pagará em dobro. Isso abre brecha para terrível jurisprudência defensiva, porque eu estou imaginando com a cabeça de um desembargador que não quer conhecer do recurso. A lei diz, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo. Portanto, a lei quer dizer o seguinte: você pagou, mas esqueceu de juntar a guia de recolhimento, então vai ficar de castigo e vai pagar em dobro. Possivelmente, é possível, não estou dizendo que é impossível, muito menos que é provável, possivelmente esse dispositivo vai receber a seguinte interpretação: você recolheu, mas esqueceu de comprovar, então vai pagar 2 vezes para deixar de ser esquecido. Agora, se você não recolheu, bem feito, não vou admitir o seu recurso. É possível que haja essa interpretação. Portanto, meus colegas, não brinquem com fogo, paguem o preparo recursal, não testem a regra do artigo 1007, parágrafo 4º. Só a utilizem como se fosse um bote salva-vidas. Em último caso, se joga na água com esse bote, seja o que Deus quiser, vamos ver se relevam a sua deserção. Teoricamente é isso, não comprovou na interposição do recurso, paga em dobro e o recurso será admitido, o que é uma luzinha no fim do túnel. Outra luzinha no fim do túnel, eu disse que eu faria o seu sábado ficar melhor, e eu vou fazer mais uma vez seu sábado ficar melhor. Eu não sei se alguém aqui tem a mesma dificuldade que eu, mas eu não sei preencher guia de recolhimento de custas. É difícil, não é difícil. Hoje em dia nos escritórios estão invertendo os papéis. O estagiário faz o recurso, que é mais fácil, e o advogado preenche a guia, que é mais difícil. Antigamente era o contrário. Não, hoje não. Então, quem nunca passou por isso, de preencher errado a guia do recurso? Até na Justiça de São Paulo, aqui tem que entrar lá no site da Fazenda e preenche um monte de coisa. É um inferno. Bom, vai a guia errada. Alguns tribunais entendem o seguinte: quem errou o preenchimento da guia recursal não recolheu o preparo recursal, consequentemente, o seu recurso é deserto e eu não vou admitir o seu recurso. Vem o artigo 1007 no parágrafo 7º e diz o seguinte: o equívoco no preenchimento da guia de custas
não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. Ou seja, se errou o preenchimento da guia, aliás, um curso aqui para o Departamento de Cultura e Eventos, como fazer guias de recursos, na verdade. Errou o preenchimento da guia, ou por qualquer razão deu alguma dúvida no relator. Ao invés de não admitir o recurso, como fazem hoje, eles devem intimar o advogado para esclarecer isso ou para sanar o vício. Isso é muito comum no âmbito dos tribunais superiores. Você faz aliás, o STJ tem alguns entendimentos que, com todo respeito a quem compõe aquela corte, são vergonhosas para uma corte cuja principal função é aplicar corretamente a lei federal e não rasgar a lei federal. Então diz o seguinte, tem alguns precedentes que dizem assim, o advogado fez lá, baixou lá a guia GRU, não sei o que, para recolhimento das custas, pagou no banco pela internet, imprimiu e juntou no recurso. Esse comprovante impresso da internet não é válido como comprovante de recolhimento, não conheço do recurso. O que é um absurdo. O que é um absurdo. Fazer isso é uma agressão, não só ao advogado, eu acho que é uma agressão ao jurisdicionado, que é para ele que esse código foi feito, não é para o advogado, não é para o juiz, não é para ninguém, é para o jurisdicionado, é para os nossos clientes. É uma vergonha não permitir que o recurso seja lido, porque eu imprimi da internet o comprovante de recolhimento. O que eu faço como? O preparo, se eu paguei pela internet? Que eu leve o presidente do banco para falar para a sua excelência que foi realmente recolhido o preparo? Eu acho um absurdo isso, é negar a prestação jurisdicional. Então, o artigo 1007, parágrafo 7º, acaba com esse tipo de posição vergonhosa, repito, aqui faço questão de colocar esse adjetivo, vergonhosa, porque o recurso será admitido sim, se houver dúvida, imprimiu da internet, estou em dúvida se foi feito o recolhimento, dá um prazo, em 5 dias, dá-se um jeito e comprova que foi feito o recolhimento, sei lá, dá um jeito, mas não fecha as portas da jurisdição. O processo foi feito para o jurisdicionado. Fechar as portas da jurisdição por causa dessas questões menores, data máxima vênia, é vergonhoso. Repito, Boris Casoy, é uma vergonha. Quanto aos efeitos dos recursos, já estou em vias de finalização, deixa eu ver meu tempo aqui. Os recursos, como regra, não terão efeito suspensivo. Tá? Isso está previsto no artigo 995 do Código Novo. Então, a decisão vai ter eficácia imediata. Aí vem a questão da apelação. Meu Deus, a apelação também não terá efeito suspensivo? Também foi outro ponto que foi e voltou. Eu acompanho a gestação desse novo Código de Processo Civil desde a sua concepção, desde 2009. Participei de todos os congressos do Instituto Brasileiro de Direito Processual, participei de diversas audiências públicas, fiz sugestões de redação de lei, e eu venho acompanhando isso de perto, e um dos pontos mais polêmicos ao longo dessa tramitação pré-sanção foi a questão do efeito suspensivo da apelação. Nós estivemos, testemunho aqui para vocês, muito próximos da apelação não ter efeito suspensivo. Ou seja, a decisão do juiz de primeiro grau passaria a valer imediatamente. Publicada a sentença, ela já se tornaria exequível, o que tornaria a execução provisória um instrumento poderosíssimo. Houve diversas críticas aqui, inclusive no âmbito da OAB, muito se discutiu, muito se falou, muito se fez, até que a apelação voltou, na verdade, permanece ao que é hoje. A apelação continuará tendo efeito suspensivo, conforme o artigo 1012 do Código de Processo Civil. Salvo nas hipóteses que não são qualitativamente diferentes da que nós temos hoje no 520, salvo aquelas hipóteses excepcionais em que o recurso não será recebido com efeito suspensivo, que é o caso de, por exemplo, a fixação de alimentos, instituição de arbitragem ou confirmação, concessão ou confirmação da tutela antecipada, que o professor Zaquimi vai falar na sua exposição. Não se chamará mais tutela antecipada, vai ter um nominho novo, tutela provisória. Nessas situações em que a confirmação da tutela antecipada, por exemplo, a apelação não será recebida com efeito suspensivo. Mas é claro,
De repente você pode querer o efeito suspensivo para uma apelação que não tem efeito suspensivo. Como você faz para obter o efeito suspensivo numa apelação que não tem efeito suspensivo? Você tem que requerer o efeito suspensivo diretamente para o tribunal. Até porque o juiz já não vai admitir mais o recurso em primeiro grau. Ele recebe o recurso e não analisa os requisitos de admissibilidade. Ele manda para o tribunal no estado em que estiver o recurso. Portanto, se você demorar 39 dias para interpor uma apelação, cujo prazo é de 15, você fizer essa apelação a lápis, no papel de pão, com gordura da mortadela, ele vai admitir o recurso e mandar para o tribunal. Não vai ser feita a admissibilidade do recurso no primeiro grau. Enfim, voltando ao que eu estava dizendo. Onde eu peço o efeito suspensivo? Diretamente ao tribunal. Se o recurso ainda não foi distribuído, não há relator designado, você vai correr com uma petição autônoma para o tribunal, eletrônica, com cópia do processo, falando, olha, tem um processo aqui, tem uma apelação, não tem efeito suspensivo e eu preciso desse efeito suspensivo. Por quê? Porque eu tenho fumus boniuris e periculum in mora, basicamente por isso. Ou então, se o recurso já estiver distribuído, estiver no tribunal e no meio do caminho surgir a urgência que exige a suspensão da eficácia da decisão, você faz uma petição dirigida ao relator já designado. Isso vai dar confusão. Não essa de você peticionar para o relator já designado, mas essa que se dá entre a decisão e a distribuição do recurso para o relator, porque vai ter muita petição sendo levada ao tribunal sem que sequer o recurso tenha chegado ao tribunal, física ou eletronicamente. Isso é um problema que deverá ser resolvido cotidianamente na prática. Tá? O que me parece é que, com isso, a gente acaba por eliminar ou por reduzir absurdamente o espectro da cautelar que você interpõe, que você propõe diretamente no tribunal para obtenção do efeito suspensivo. Basicamente, com relação à apelação, é isso. A apelação deixa de ser, portanto, admitida no juízo ACO, ela é recebida pelo juízo ACO, que vai mandar para o juiz adquem, ponto, sem análise de requisito de admissibilidade, e vale a pena destacar, o mesmo acontecerá para o recurso especial e para o recurso extraordinário. Já se disse aqui anteriormente, é difícil, né, ter um recurso especial ou um recurso extraordinário admitido aqui em São Paulo. Convenhamos. Eu raramente tenho um recurso especial admitido aqui em São Paulo. Eu não interponho tanto extraordinário, mas especial cotidianamente. Raramente eles são admitidos. E muitas vezes eu tenho que voltar para a terapia, porque eu falo, não é possível não ser processo. Meus recursos não são admitidos. Mas, na verdade, é triste dizer isso, e de novo é vergonhoso, são decisões padronizadas de não admissão do recurso, o que gera um agravo para eu fazer o recurso chegar às instâncias superiores. É engraçado, mas ao mesmo tempo é triste. Quando eu faço um recurso especial, eu já faço junto o agravo. Para não perder tempo, porque eu já estou quente. Eu já sei qual vai ser a decisão. É padrão. É padrão. E o professor Tucci falou uma coisa que é muito legal. Você às vezes interpõe o recurso com base na linha A e vem uma negativa. Não cabe na linha A, na B, na C, e todo alfabeto, nem venha, porque não cabe o recurso especial. Sai para lá. Decisões padronizadas. Uma pena, eu poderia ter colocado aqui um slide com uma dessas decisões, que são padronizadas, e todo mundo daria risada, porque, nossa, comigo foi a mesma decisão. É a mesma decisão com o mesmo precedente, invocado, etc. e tal. Bom, deixará de ser admitido o recurso especial e recurso extraordinário aqui no Tribunal ACO. Ele é recebido no Tribunal ACO, que só tem uma função, que não é jurídica, é administrativa. Colocar no envelope e mandar para Brasília, seja eletronicamente, seja pela Kombi. Não fará mais a admissibilidade do recurso aqui na instância de origem. Ótimo. Acho que os recursos agora terão mais chances de chegar até as instâncias superiores. E para finalizar, eu sempre quero terminar com uma boa notícia e não quero me alongar muito na minha fala. Mais um doce para o sábado de vocês. Sucumbência na instância recursal. É uma coisa que eu venho gritando já há alguns anos e venho sendo sistematicamente ignorado nas cortes brasileiras. Todo recurso, seja eu recorrente, seja eu recorrido, todo recurso
do qual eu participo, eu coloco lá um capítulo. Aumente a verba honorária. Porque quando o juiz fixou honorários advocatícios, ele levou em consideração o meu trabalho até a aprovação da sentença. E eu estou trabalhando de novo, vindo a essa instância recursal. Por favor, amplie a minha verba honorária. Bom, eu faço isso, tenho um padrãozinho bonitinho lá de recurso. Nunca colou, tá? Não adianta, não se iludam. Nunca colou. Mas vai colar. Porque o artigo 85, inciso 11, que é o novo artigo 20, né, o substituto do artigo 20, que trata dos honorários advocatícios, parágrafo 11 diz: o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. O único ponto que eu lamento é que na versão original do novo código, esses aumentos eles eram paulatinos e chegavam a um limite de 25%. Isso acabou não prevalecendo e o limite é de 20% do valor da causa, do valor da condenação, a não ser naquelas causas que têm o valor irrisório, em que os honorários serão fixados por equidade. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma regra que eu vejo, antes de mais nada, como justa. Porque se os honorários são fixados com base no trabalho até a sentença, e eu tenho mais trabalho após a sentença, novos honorários devem serem fixados para se agregar a esse trabalho do advogado. Em síntese conclusiva, eu quero tratar aqui com vocês, é um congresso de processo civil, e aqui a gente precisa entrar em alguns pontos de natureza crítica. Na televisão, se fala que o novo código vai reduzir o andamento, o tempo de duração do processo em até 70%. Eu nem terminei, vocês já estão rindo. Não vai. Não vai. É um código bom. É um código que cientificamente era necessário e representa um avanço. Nós temos hoje uma legislação de 73, defasada depois de 40 anos, ou mais de 40 anos, de produção científica e intelectual de primeiro mundo. A nossa ciência processual é de primeira linha. Tá? Ela não deve nada à ciência processual de lugar nenhum do mundo. Muito pelo contrário, devemos ser copiados e não copiar. E estamos há 40 anos produzindo cientificamente. O novo código era um fechamento necessário após todo esse desenvolvimento de 4 décadas de ciência processual. Portanto, ele é uma necessidade jurídica, ele é uma necessidade social, mas ele não resolve o problema da morosidade da justiça. Morosidade da justiça não se resolve com código. Morosidade da justiça se resolve com trabalho, com gente trabalhando. Duplique o número de funcionários na justiça, duplique o número de juízes, duplique o número de serventuários. E pode voltar para o código de 39. O processo vai ser rápido do mesmo jeito. Portanto, não se iludam, não comprem essa ideia. Somos técnicos, devemos saber como é a realidade. E a realidade é, o novo código não vai fazer o processo ser mais rápido. Mas, espero e torço, fará um processo melhor. Muito obrigado, bom dia a todos.